Olá! Nesta aula vamos abordar o tema Atendimento ao paciente vítima de trauma. Teremos como referência as diretrizes 2018 do Colégio Americano de Cirurgiões e da Associação Nacional de Técnicos em Emergências Médicas, responsáveis respectivamente pelo ATLS e PHTLS. A mortalidade por trauma corresponde a 10% de todas as causas de morte no Brasil, segundo informações da Organização Pan-Americana de Saúde. O termo traumatismo deriva do grego trauma, que significa ferida, e refere-se às consequências locais ou sistêmicas de uma ou múltiplas lesões, decorrentes de ação de força mecânica sobre o organismo. Os acidentes e violências correspondem às causas externas de mortalidade e morbidade, representadas no capítulo 20 da Classificação Internacional de Doenças, ou CID-10. Os acidentes englobam as quedas, o envenenamento, o afogamento, as queimaduras, o acidente de trânsito, entre outros. Já as violências são eventos considerados intencionais e compreendem a agressão, o homicídio, a violência sexual, a negligência ou abandono, a violência psicológica, a lesão provocada, entre outras. Tanto os acidentes quanto as violências são eventos passíveis de prevenção, e este conceito tem embasado as principais políticas de saúde governamentais para a redução desses agravos. Os óbitos devido ao trauma normalmente ocorrem em 3 momentos, e esta distribuição é denominada distribuição trimodal do trauma. As mortes imediatas são aquelas que ocorrem instantaneamente ou em até 2 horas após o trauma, devido a apneia por lesão cerebral, traumatismo raquimedular ou laceração do coração e de grandes vasos. As mortes precoces são aquelas que ocorrem nas primeiras horas, com pico entre 2 e 4 horas após o trauma, e são decorrentes de hematoma subdural e epidural, hemopneumotórax, ruptura do baço, laceração do fígado, fraturas pélvicas, lesões traumáticas múltiplas e choque. E as mortes tardias ocorrem após semanas ou meses depois do trauma, devido à sepse e insuficiência de múltiplos órgãos. São princípios do atendimento pré-hospitalar: garantir a segurança do socorrista e da vítima, avaliar a situação e determinar a necessidade de recursos adicionais, ou seja, chamar apoio, pressupor a gravidade das lesões e prevenir sequelas. Faz parte também destas condutas oferecer suporte básico e avançado de vida de acordo com a especificidade de cada tipo de emergência, clínica, traumática ou obstétrica, estabilizar a vítima quando possível, transferir a vítima com segurança para serviços especializados e, se possível, obter o máximo de informações adicionais que possam auxiliar no tratamento definitivo. O atendimento à vítima de trauma traz como conceitos fundamentais: tratar primeiro a maior ameaça à vida. A falta de um diagnóstico definitivo nunca deve impedir a aplicação do tratamento indicado. Uma história inicial detalhada não é essencial para iniciar a avaliação de um traumatizado. Com base nestes conceitos, as prioridades do atendimento à vítima de trauma têm como fundamento a cronologia previsível de morte, ou seja, quais as condições que mais matam, sendo elas, em primeiro lugar, obstrução das vias aéreas, seguida por perda da capacidade de ventilar, redução do volume de líquido circulante e lesão de massa expansiva intracraniana.
Desta forma, a abordagem inicial ao paciente vítima de trauma, segundo o Colégio Americano de Cirurgiões, obedece às seguintes prioridades de acordo com a regra mnemônica A, B, C, D e E, onde A corresponde à abertura das vias aéreas com controle da coluna cervical. B corresponde à respiração e ventilação. C corresponde à circulação com controle da hemorragia. D corresponde à avaliação neurológica. E E, a exposição com controle do ambiente, ou seja, despir completamente a vítima, prevenindo hipotermia. No local da ocorrência, deve-se realizar exame físico geral, avaliando aparência, lesões, hemorragias, capacidade de comunicação, que determina a viabilidade das vias aéreas e o nível de consciência, verificação de pulso radial para determinar a presença de perfusão periférica, temperatura, umidade e cor da pele, verificado nas extremidades e região perilabial. A perfusão capilar, por meio do tempo de enchimento capilar, tentar abstrair complicações óbvias devido ao mecanismo do trauma e a previsão da gravidade. Esta avaliação deve ser realizada num tempo de 15 a 30 segundos. Deve-se imobilizar manualmente a cabeça da vítima até a colocação do colar cervical. Imobilizar a vítima em prancha longa utilizando tirantes. Neste momento, prioriza-se também o controle da hemorragia, principalmente aquela associada a trauma músculo-esquelético. A abertura das vias aéreas com controle da coluna cervical consiste na realização da manobra de tração da mandíbula ou elevação do mento e na colocação do colar cervical e prancha longa. Deve-se evitar a realização da hiperextensão da região cervical, devido ao risco de trauma raquimedular. A ventilação do paciente vítima de trauma deve ser garantida. Caso o mesmo encontre-se em apneia ou em respiração agônica, realizando-se a ventilação com pressão positiva e a intubação com sequência rápida, preferencialmente com a utilização de videolaringoscópio, procedimento este realizado pelo profissional médico. Em caso de ventilação espontânea, deve-se ofertar oxigênio suplementar se houver queda da saturação por meio de catéter de oxigênio ou máscara facial com reservatório. O controle da hemorragia é fundamental para a sobrevida do paciente e pode ser realizado por meio da pressão direta com realização de curativos oclusivos e compressivos e pela pressão indireta, fletindo-se membros ou comprimindo vasos sanguíneos adjacentes às lesões. O uso de torniquetes é recomendado diante da amputação traumática de extremidades ou em casos de persistência de sangramento importante após 15 minutos de compressão. O mesmo pode ser mantido por até 120 minutos sem a necessidade de afrouxamento da pressão. Deve-se funcionar acesso venoso periférico com catéter calibroso em locais de fácil acesso, tais como fossa antecubital, e proceder com a reposição de volume conforme prescrição médica. O Colégio Americano de Cirurgiões recomenda a infusão de até 1 litro de solução isotônica, visto que mais de 1.500 ml de líquidos foi associada a aumento da mortalidade. As diretrizes 2018 do Colégio Americano de Cirurgiões recomenda também transfusão sanguínea em pacientes com perdas sanguíneas maiores que 30 a 40% do volume de líquido circulante, bem como a administração de ácido tranexâmico e a realização do tromboelastograma.
A próxima prioridade é a avaliação neurológica, por meio da aplicação da escala de Coma de Glasgow e da avaliação das pupilas. Investigue também se em algum momento houve perda da consciência, se o mesmo faz uso de algum tipo de droga ou medicação e o comportamento anterior. Falaremos agora sobre o politrauma. O politrauma é a ocorrência de lesão traumática em 2 ou mais sistemas ou órgãos. O mecanismo do trauma pode ser por contusões, lesões penetrantes, queimadura ou explosões. Lesão traumática é todo tipo de lesão decorrente da transferência de energia para os tecidos. Podem ocorrer lesões por compressão, lesões por desaceleração ou lesões por explosão. Neste caso de explosão, as lesões podem ser primárias, causadas pelo efeito direto da onda de pressão sobre o corpo, secundárias, devido a objetos que são arremessados, causando lesões penetrantes e fechadas, terciária, quando o indivíduo é arremessado contra um objeto sólido, causando lesões penetrantes e fechadas, e quaternária, devido a queimadura, esmagamento, problemas respiratórios ou exacerbação de doenças de base. Os ferimentos penetrantes são classificados de acordo com o tipo de arma envolvida nesse tipo de lesão. E aí podemos citar os ferimentos penetrantes de baixa energia, causados por ferimentos por facas, os ferimentos penetrantes de média energia, causados por lesões devido a projéteis de revólveres, por exemplo, e as lesões penetrantes de alta energia, causadas por armas tipo rifle, por exemplo, que são de alta velocidade. A gravidade do ferimento ela é decorrente principalmente da velocidade do projétil, causando uma cavitação. As lesões traumáticas podem levar a alterações locais e sistêmicas. As alterações locais podem aumentar o dano ou o aspecto da lesão devido à ocorrência de reação inflamatória, levando à estimulação das terminações nervosas por ação direta e liberação de vasodilatadores, bem como a liberação de fatores de crescimento da reparação tecidual. Pode ocorrer também hemorragia no local da lesão, podendo ser pequena, petequial, pontiforme, extensa, superficial ou hematoma. Dentre as alterações locais, podemos citar espasmo vascular devido à hipóxia ou anóxia e a ocorrência de trombose. As principais alterações sistêmicas decorrentes das lesões traumáticas são o choque e a embolia gordurosa. O choque é um estado de hipoperfusão tecidual. Independente da causa, condiciona um desequilíbrio entre o transporte e as necessidades de oxigênio e substratos energéticos, o qual pode gerar sofrimento e morte celular. A própria lesão induz uma resposta inflamatória que, alterando as características funcionais e estruturais da microcirculação, agrava ainda mais a hipoperfusão. Gera-se assim um ciclo vicioso que, se não for interrompido, pode levar à falência de múltiplos órgãos e, eventualmente, à morte. As manifestações clínicas do choque resultam, por um lado, da resposta neuroendócrina à hipoperfusão e, por outro, da disfunção orgânica induzida por lesão celular. Deste modo, o choque caracteriza-se clinicamente pela combinação de hipotensão,
taquicardia, taquipneia, hipersudorese e sinais de hipoperfusão periférica, tais como a palidez, a cianose, extremidades frias e úmidas, oligúria, acidose metabólica, alterações sensoriais e do estado de consciência. O tipo mais frequente de choque nos pacientes vítimas de trauma é o choque hipovolêmico, devido à hemorragia com grande perda de massa eritrocitária e de plasma, como acontece nestes pacientes. Os sintomas variam de acordo com a magnitude da perda e, portanto, com a gravidade da situação. Outra complicação sistêmica relacionada às lesões traumáticas é a embolia gordurosa, devido ao aumento das lipoproteínas plasmáticas na reação de fase aguda. Dentre as feridas traumáticas, podemos citar a abrasão ou escoriação, lesão caracterizada pela perda da epiderme. A laceração, que é uma lesão causada por excesso de estiramento, levando à ruptura dos tecidos. Contusão, que é uma lesão produzida por golpe ou impacto sem causar dilaceração ou ruptura da pele. Dependendo do impacto, pode causar ruptura de capilares, levando à formação de equimose, ou ruptura de vasos mais calibrosos, levando ao hematoma. A perfuração é uma lesão causada por objeto perfurante, caracterizado por uma profundidade maior que a extensão. Já a incisão é uma lesão causada por objeto cortante, onde a extensão é maior que a profundidade. Podem ocorrer também lesões combinadas, tais como cortocontusa ou esmagamento. Falaremos agora sobre algumas lesões traumáticas específicas. Trauma torácico. As lesões no tórax podem ser penetrantes e, neste caso, ocorre ruptura da parede do tórax com laceração de órgãos, ocasionando entrada de ar no espaço pleural ou pneumotórax, que leva ao colabamento do pulmão, insuficiência respiratória aguda, aumento da concentração de gás carbônico ou hipercapnia e redução da concentração ou da pressão de oxigênio ou hipoxemia. Esta penetração leva a sangramento no espaço pleural ou hemotórax, com aumento da pressão intratorácica e consequente insuficiência respiratória aguda. Nos dois casos, ocorrerá o aumento da pressão intratorácica, pneumotórax hipertensivo, dificultando a respiração. As lesões do parênquima pulmonar ocasionam um encharcamento dos alvéolos, impedindo a troca gasosa. As lesões contusas do tórax levam à contusão pulmonar. Estas lesões são causadas por impacto sobre a parede torácica com ruptura de vasos sanguíneos ou órgãos e consequente sangramento, aumentando a pressão intratorácica e levando à dificuldade respiratória ou insuficiência respiratória aguda. Consequentemente, o aumento da pressão intratorácica pode levar ao pneumotórax por laceração alveolar e, obviamente, à insuficiência respiratória aguda. O hemotórax é a presença de sangue com volume maior que 1.500 ml no espaço pleural. A principal causa é a laceração pulmonar. A conduta é a inserção de um dreno de tórax pelo profissional médico. Na avaliação do paciente vítima de trauma torácico, deve-se investigar a presença de dor ventilatório dependente, o padrão respiratório por meio da expansão torácica e frequência respiratória, alterações neurológicas tais como ansiedade, agitação, confusão mental, sonolência, torpor ou coma. Sinais de hipóxia, tais como cianose perilabial e tempo de enchimento capilar aumentado, palidez cutânea
e na inspeção do tórax procurar por escoriações, contusões, lacerações, fraturas, simetria torácica e respiração paradoxal. Costelas fraturadas podem levar à laceração do parênquima pulmonar, com consequente hemotórax ou pneumotórax. Além do mais, levam à instabilidade da parede torácica. Baço ou fígado podem ser lesados por fraturas das costelas inferiores. O tratamento consiste no alívio da dor, imobilização do membro superior, evitando movimentação das costelas, visto que a imobilização do tórax leva à insuficiência respiratória. Estimular o paciente a respirar profundamente para evitar a atelectasia pulmonar e considerar a necessidade de oxigenoterapia suplementar. Quando ocorre fratura de duas ou mais costelas em pontos distintos, o tórax perde a estabilidade, por não ter mais continuidade com o restante. Normalmente, a fratura da costela está associada à contusão pulmonar, à respiração paradoxal no local da lesão. Pneumotórax é a entrada de ar no espaço pleural. Ele pode ser simples, cuja conduta é a drenagem, pois, se não drenado, pode evoluir para pneumotórax hipertensivo. Aberto, onde há uma comunicação com o meio externo através da parede torácica. Deve-se, nesse caso, aplicar o curativo oclusivo de 3 pontos no momento do atendimento. E hipertensivo. Este caso de pneumotórax, o ar entra no espaço pleural e não sai, aumentando a pressão intratorácica, levando ao colabamento pulmonar, ao choque por diminuição do retorno venoso, e o tratamento é a toracocentese de alívio, cujas indicações são piora do sofrimento respiratório, diminuição ou ausência de murmúrio vesicular, choque descompensado, pressão arterial sistólica menor que 90 mm de mercúrio. A contusão cardíaca é decorrente da contusão torácica e tem como sinais contusão sobre o externo, com presença de equimose ou hematoma, instabilidade external e crepitação external. Na ausência destes, fique atento ao mecanismo do trauma, cujos sintomas podem estar associados a dor precordial, palpitações ou dispneia. A contusão cardíaca pode levar ao tamponamento cardíaco, que ocorre quando há o acúmulo de líquido entre o pericárdio visceral e o pericárdio parietal, impedindo a expansão do coração. O sangue continua a chegar nas câmaras cardíacas, porém o coração não tem espaço para expandir e o paciente pode evoluir para a parada cardiorrespiratória. Atentar-se para a presença de abafamento das bulhas cardíacas, engurgitamento jugular, hipotensão e pulso paradoxal. O tratamento consiste no transporte rápido e na pericardiocentese de alívio ou toracotomia. A ruptura traumática da aorta é um tipo de lesão por desaceleração. Deve-se levar em consideração o mecanismo do trauma. Não há muitos indícios externos da ruptura da aorta. O diagnóstico é radiográfico e apresenta-se por meio do alargamento do mediastino. O tratamento no atendimento pré-hospitalar é sintomático e no ambiente hospitalar é cirúrgico. A ruptura da traqueia leva ao aumento do fluxo aéreo para o mediastino e espaço pleural. A ventilação por pressão positiva piora a lesão e a descompressão com catéter pode não ser efetiva.
A avaliação desse tipo de lesão consiste na presença de desconforto respiratório, utilização de musculatura acessória, enfisema de subcutâneo, engurgitamento jugular, desvio da traqueia e hemoptise. O commotion cordis é a parada cardíaca decorrente da aplicação de energia sobre um ponto específico do precórdio, levando à fibrilação ventricular. O tratamento é a reanimação cardiopulmonar com desfibrilação e o prognóstico é muito ruim. As vítimas podem ter uma chance de sobrevida menor do que 15%. Na asfixia traumática, ocorre a supressão do retorno venoso da cabeça e do pescoço, devido à compressão torácica, levando a um aumento do retorno venoso para essas estruturas, dando uma sensação de sufocamento. O tratamento consiste na interrupção do processo de lesão, ou seja, do objeto que está comprimindo o tórax, e na oxigenoterapia, bem como na necessidade de realização de reanimação cardiopulmonar. A ruptura do diafragma é decorrente de lesões penetrantes ou contusão que laceram o diafragma. As principais complicações são o encarceramento de vísceras abdominais, insuficiência respiratória aguda e o tratamento consiste, no momento da lesão, na oxigenoterapia e em tratamento cirúrgico para reverter a situação. Cuidados gerais em casos de trauma torácico: transporte rápido, oxigenoterapia. É contraindicado o uso de calças pneumáticas, deve-se manter o material adequado para intervenções cirúrgicas, hidratar o paciente com cautela, providenciar analgesia e monitorização cardíaca. Os órgãos abdominais são divididos em ocos, sólidos e vasculares. Diante do trauma de órgãos sólidos e vasculares, tais como aorta, cava, fígado, baço e rim, ocorre o sangramento. Este sangramento pode desencadear o choque hipovolêmico. No caso de órgãos ocos, tais como intestino, vesícula biliar, bexiga, estes derramam seu conteúdo na cavidade abdominal, levando ao abdômen agudo perfurativo com posterior ocorrência de peritonite ou até mesmo sepse. Existem algumas situações especiais nos casos de trauma abdominal, dentre eles, a presença de objetos encravados. Estes não devem ser retirados, pois podem piorar a lesão ou desencadear sangramento. A ocorrência de evisceração. Neste caso, recomenda-se não reintroduzir as vísceras na cavidade abdominal, ocluí-las com curativo estéril, compressa ou gaze, umedecida com soro fisiológico. A avaliação do paciente vítima de trauma abdominal consiste na inspeção da parede abdominal. A palpação profunda deve ser evitada devido ao risco de órgãos estarem lacerados e a percussão pode ser realizada também. Fique atento ao choque de origem desconhecida. A conduta diante desta lesão é a referente ao paciente vítima de trauma, ou seja, utiliza-se o algoritmo do ABCDE, faz-se reposição volêmica e a proteção das vísceras expostas. O trauma raquimedular consiste na lesão da coluna vertebral e medula espinhal. Dentre os tipos de lesões vertebrais, podemos citar a fratura por compressão vertebral, fraturas com pequenos fragmentos que se alojam próximo à medula, a subluxação ou desalinhamento vertebral
e o superestiramento ou laceração de ligamentos e músculos, deixando as vértebras mais instáveis. Estas lesões podem resultar em estiramento, compressão ou secção da medula espinhal. A ausência de déficit neurológico não elimina a possibilidade de fratura. Os principais mecanismos de lesão no trauma raquimedular são a flexão excessiva, inclinação lateral excessiva, extensão ou trauma penetrante. A avaliação consiste na avaliação primária pelo ABCDE do trauma, a imobilização do paciente em prancha longa e a realização da avaliação neurológica por meio da verificação da motricidade e da sensibilidade. As principais condutas diante deste tipo de agravo são a imobilização em prancha longa, colocação de colar cervical, colocação de protetores laterais de cabeça, baixal ou head block, a utilização de tirantes para prender o paciente à prancha, a utilização de cintos para prender a prancha à maca e, sempre que for necessário movimentar o paciente, fazê-lo em bloco. As lesões crânioencefálicas podem ser classificadas de acordo com o mecanismo do trauma em fechado ou penetrante. De acordo com a gravidade em leve, se o score de coma de Glasgow estiver entre 13 e 15 pontos, o TCE moderado, caso o Glasgow esteja entre 9 e 12 pontos, ou grave, se a escala de coma de Glasgow estiver entre 3 e 8 pontos. De acordo com a localização, o traumatismo crânioencefálico pode ser classificado em fraturas de crânio, calota ou base, e lesões intracranianas, tais como focais ou difusas. Dentre as lesões intracranianas, podemos citar os hematomas. Estes hematomas são definidos como uma coleção de sangue ou tumoração localizada dentro do crânio. São classificados de acordo com a localização, a saber, epidural, quando o sangramento ocorre acima da dura mater, decorrente da lesão da artéria meníngea média, causado por impacto no osso temporal. O sangramento pode ser subdural, ou seja, aquele que ocorre abaixo da dura mater, decorrente de lesões venosas. Geralmente causa lesão no parênquima cerebral, ocasionando edema pelo efeito de massa. E intraparenquimatoso, o sangramento no parênquima cerebral decorrente da contusão cerebral. Já a HSA, ou hemorragia subaracnoide, consiste no sangramento localizado entre a aracnoide e a pia mater, ou seja, as duas meninges inferiores. Geralmente não causa efeito de massa e está associado a rupturas de aneurismas. Dentre os tipos de lesões cerebrais, podemos definir as lesões primárias como aquelas associadas ao trauma direto sobre o encéfalo, ou lesões secundárias, aquelas causadas devido ao aumento da pressão intracraniana, herniação cerebral, hipóxia ou hipooxigenação ou perfusão cerebral, hipotensão e fluxo sanguíneo cerebral inadequado e devido a mecanismos celulares reativos ao trauma. Dentre as lesões específicas do traumatismo crânioencefálico, podemos citar as lesões de couro cabeludo, tais como as lacerações ou desluvamento, as fraturas de crânio, fraturas de face, mandíbula e nasal. O escalpelamento é a laceração do escalpo ou couro cabeludo. Devido à vascularização desta região, o sangramento é intenso e pode levar a choque hipovolêmico.
A conduta inicial consiste no controle desse sangramento por meio da pressão local e até mesmo a realização de curativo compressivo. As fraturas de face são divididas em Lefort 1, onde há a separação dos ossos logo abaixo da região nasal, como se fosse um traço horizontal, dando aspecto similar ao de uma dentadura ou prótese total. Lefort 2, onde a separação dos ossos ocorre em formato piramidal, normalmente pelas suturas maxilozigomática, envolvendo também a pirâmide nasal. E Lefort 3, que é a separação total de todos os ossos da face, envolvendo também a órbita e passando atrás do globo ocular. Também é conhecida como disjunção crânio-facial. As maiores complicações das fraturas de face estão associadas à obstrução das vias aéreas, devido ao sangramento ou até mesmo à parada cardiorrespiratória devido ao trauma associado. A conduta nesse tipo de lesão é garantir a permeabilidade das vias aéreas, o suporte básico e avançado de vida. No trauma musculoesquelético, é importante reconhecer as lesões que representam maior risco à vida. Atentar-se para a possibilidade de lesões não aparentes, realizar avaliação primária e secundária, e todo paciente com lesões musculoesqueléticas deve ser imobilizado em prancha longa em posição anatômica. Lembre-se, se houve força suficiente para lesar um tecido ósseo, pode ter ocorrido trauma às estruturas adjacentes, tais como músculos, vísceras e vasos sanguíneos. O trauma musculoesquelético é classificado em trauma isolado sem risco à vida, ou seja, aquelas fraturas isoladas de membros. Trauma sem risco à vida associado a trauma sistêmico, seria a fratura de membros mais o traumatismo multissistêmico. E o trauma musculoesquelético com risco à vida, que consiste na presença de fratura de pelve e de fêmur, pois nestes casos ocorre um sangramento importante. Existem algumas lesões que podem colocar a vida em risco. Dentre elas, citamos anteriormente as fraturas pélvicas graves, a hemorragia arterial grave associada ao trauma musculoesquelético e a síndrome do esmagamento, que vai levar à rabdomiólise traumática. Existem algumas lesões que podem comprometer o membro, dentre elas as fraturas expostas e lesões articulares, as lesões vasculares, a síndrome compartimental e a lesão neurológica secundária à fratura ou luxação. Dentre as complicações associadas ao trauma musculoesquelético, destacamos as hemorragias, que podem ser controladas momentaneamente por meio da pressão direta ou indireta e reposição de volume, e a instabilidade motora, cuja conduta de imobilizar o membro evita a piora da lesão e diminui a dor. A imobilização tem como objetivo realinhar o membro, controlar a perda de sangue, reduzir a dor e prevenir complicações. Neste caso, deve-se segurar o membro lesado e sustentar o mesmo. Imobilizar a porção proximal e a articulação. Imobilizar a porção distal e a articulação. As fraturas devem ser imobilizadas no atendimento pré-hospitalar na posição em que o membro foi encontrado. No máximo, deve-se alinhar o membro para facilitar a imobilização do mesmo. Neste caso, ressalta-se a importância de só alinhar o membro na ausência de pulso ou se estiver em posição bem incomum. Deve-se acolchoar as talas rígidas para evitar movimentação e melhorar o conforto para o paciente. Como os traumas musculoesqueléticos estão associados à presença de edema de extremidades,
recomenda-se a remoção de adornos, tais como relógios ou joias, para evitar garroteamento. Deve-se avaliar a circulação periodicamente e, se possível, manter o membro elevado para diminuir o edema. Dentre as lesões musculoesqueléticas, podemos citar a entorse, que é causada por um excesso de estiramento, podendo causar ruptura de ligamentos, tendões, cápsula articular ou até mesmo fraturas. A luxação, que consiste na desarticulação, e a fratura, que é a lesão de tecidos duros, ou seja, ossos ou cartilagens. As fraturas são classificadas em fechadas, quando não há ruptura da pele, ou seja, formação de solução de continuidade, e abertas, quando há ruptura da pele. As condutas diante de fraturas são não reposicionar o membro afetado ou tentar reduzir a fratura, pois piora a lesão. Controlar a hemorragia, tratar o choque e, para imobilizar efetivamente um osso longo, todo o membro deve ser imobilizado. Falaremos agora sobre as catástrofes ou atendimento a múltiplas vítimas. Considera-se catástrofe a situação em que as necessidades de atendimento excedem os recursos materiais e humanos imediatamente disponíveis, havendo necessidade de medidas extraordinárias e coordenadas para manter a qualidade básica e mínima do atendimento. Os acidentes com múltiplas vítimas são aqueles que apresentam desequilíbrio entre os recursos disponíveis e as necessidades, e que, apesar disso, podem ser atendidos com eficiência, desde que se adote a doutrina operacional protocolada. Considera-se acidente com múltiplas vítimas aqueles eventos súbitos com mais de 5 vítimas graves. E dentre os princípios básicos desse atendimento, citamos a triagem, o tratamento e o transporte. São pontos-chave para o sucesso do atendimento a múltiplas vítimas: comando, comunicação e controle. Comando. O comandante de área no local é responsável pelas ordens e orientações, que devem ser seguidos por todos. É coordenado por médico, que irá chefiar as atividades locais. O coordenador operacional ou oficial de socorro é aquele que será responsável pelas atividades de salvamento. Controle. Deve-se ter controle total do local. Congelar a área. Este objetivo visa limitar a extensão do acidente, organizar ações e medidas efetivas de segurança, proteção e atendimento pré-hospitalar a todas as vítimas envolvidas, no menor tempo possível. O comando tem como objetivo evitar 3 grandes transtornos: a ocorrência de novos acidentes, o tratamento e transporte inadequado das vítimas aos hospitais e que o CAL seja transferido ao hospital mais próximo. A doutrina do atendimento ao acidente com múltiplas vítimas consiste na busca pelo equilíbrio de atendimento ao maior número de vítimas possível, considerando que este desequilíbrio momentâneo dos recursos pode comprometer a sobrevida das vítimas. Todas as vítimas devem ser atendidas e classificadas em graus de prioridade, e esta conduta é denominada triagem. Desta forma, há a maior possibilidade de salvamento do maior número possível de vítimas, empregando como critério o melhor atendimento para o maior número de vítimas. A triagem consiste numa avaliação rápida das condições clínicas das vítimas para estabelecer prioridades de tratamento médico. A primeira guarnição, ao chegar no local do acidente, procura congelar a área e iniciar a triagem preliminar, enquanto solicita apoio, visando salvar o maior número de vítimas de óbito iminente.
O local onde ocorreu o incidente é dividido em zonas. A chamada zona quente é a região imediatamente adjacente ao acidente e pode conter materiais perigosos. Deve-se retirar as vítimas deste local sem se preocupar com o atendimento. A zona morna é onde ocorre a descontaminação. Realiza-se neste local a avaliação primária das vítimas e a imobilização da coluna. Já a zona fria ou mais externa é utilizada para alocar equipamentos e profissionais e prestar o atendimento definitivo até o transporte das vítimas. A triagem é dinâmica e repetida, pois as vítimas podem evoluir para melhor ou pior estado de saúde. A triagem consiste de ações simples e rápidas, gastando-se no máximo de 60 a 90 segundos por vítima. E deve ser utilizada quando os recursos de pessoal e material forem insuficientes frente a um acidente que envolve várias vítimas. Com a chegada do médico ao local, o profissional socorrista ou bombeiro repassa todo o histórico do atendimento a este, que assumirá a coordenação médica da situação, dando continuidade à triagem e organização das demais ações de natureza médica no local do sinistro, simultaneamente ao comandante da área, que desenvolverá atividades gerenciais, e ao coordenador operacional, que desenvolverá as atividades de salvamento. Dentre os recursos envolvidos no atendimento a múltiplas vítimas, citamos o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ou SAMU, o Corpo de Bombeiros Militar e a Defesa Civil. A triagem consiste no critério utilizado para o melhor atendimento para o maior número de vítimas. O método START, que significa triagem simples e atendimento rápido, é o método mais utilizado no Brasil para a classificação das vítimas. Esse método não preconiza o diagnóstico médico, e sim as necessidades de cuidado e chance de sobrevivência. A classificação é realizada com base em 4 parâmetros, sendo eles deambulação, respiração, perfusão e nível de consciência. E em 4 cores: vermelho, amarelo, verde e preto. O vermelho corresponde à primeira prioridade ou prioridade absoluta. O amarelo é a segunda prioridade ou prioridade relativa. O verde, a terceira prioridade ou prioridade baixa, e o preto, a 4ª prioridade ou prioridade nula. Após terem sido triadas, as vítimas são agrupadas de acordo com a prioridade. A assistência é prestada à medida em que os recursos humanos e materiais são disponibilizados e de acordo com a prioridade de atendimento. Quando os recursos de transporte estiverem disponíveis, as vítimas são transportadas para o tratamento definitivo. Nesta aula, abordamos o algoritmo do atendimento ao paciente vítima de trauma, ou ABCDE, o trauma torácico, abdominal, crânioencefálico e músculo-esquelético, e verificamos também os princípios do atendimento a múltiplas vítimas. Aprofunde seus estudos consultando material complementar e, em caso de dúvidas, acesse o link Tutoria. Até a próxima!